Boa noite, pessoal. Hoje é dia 13 de julho de 2025, domingo, né? Amanhã, vou fazer aqui a análise para o dia de amanhã, né? Para o mercado futuro, na B3, para dólar, índice e Bitcoin, né? Vamos analisando aqui, temos aqui o gráfico diário do dólar. O dólar está preso dentro de um canal no gráfico diário, então a tendência continua de queda. Temos aqui ele tentando aqui, o dólar rompeu a máxima, essa máxima aqui, correto? Isso aqui é uma máxima, e um suporte de resistência, né? Isso aqui era uma resistência, tem um tempo ele conseguiu romper, então ele está vindo testar alguma coisa aqui, deve testar esse suporte aqui mais ou menos, essa região aqui, onde está tracejada a linha de 13, e subir, né? Buscar esse movimento aqui, né? Como ele já rompeu uma máxima, ele quebrou a sequência aqui de tendência de baixa, né? Ele deve tentar testar, ou pelo menos a FIBO de 50%. Esse movimento de 50% aqui, mais ou menos nessa região aqui, né? É uma região de muita resistência, né? De muita resistência, mas acredito que ele deve fazer esse movimento aqui, pelo menos até nessa região aqui. Mais ou menos nessa região aqui, que eu acredito que ele deve testar alguma coisa aqui e depois voltar à tendência de baixa. Se o Banco Central não intervir, né? Essas coisas todas. Que geralmente quando começa a pegar a tendência de alta, do jeito que está a situação hoje em dia, o Banco Central deve... Temos aqui o gráfico de 1 hora, né? Acredito que amanhã o dólar deve abrir nessa região aqui, abaixo de 55,48. É uma opinião minha, que eu acho que ele deve vir testar alguma coisa aqui, até porque ele está preso aqui nessa região. Ele deve vir aqui e fazer esse movimento aqui, até esse suporte aqui mais ou menos. Vim testar aqui, testar a resistência, ficar preso aqui, porque amanhã também é segunda-feira, né? E o mercado, geralmente, ele não costuma fazer grandes movimentos na segunda-feira. Raras são as vezes, né? E acredito que ele vai romper, deve romper a linha dessa LTB aqui, mais ou menos nessa região. Conforme ele deve ficar preso aqui nessa consolidada, nessa região aqui, se ele baixar, se ele abrir abaixo, né? Ele pode também abrir aqui. Bem, ele também pode abrir mais ou menos nessa região aqui e romper o pivô, fazendo uma projeção aqui do pivô aqui e vir testar aqui. E vir testar mais ou menos até aqui, mais ou menos, nesse suporte aqui. Acredito eu, né? E vim testar a resistência, ficar preso aqui por algum tempo. E depois romper a linha de tendência de baixa, né? Que é essa LTB aqui, e subir. Como é segunda-feira amanhã, deve ficar preso aí, deve ficar um movimento bem burocrático, sem muito volume. Bom na gravação que a coisa dá ruim, a gente pode voltar, cara. Ai. Bom, aquilo que eu quero dizer é o seguinte, que o mercado ele é soberano, né? Ele pode... Os grandes players que movem mesmo o mercado são os grandes players, né? Então, eles podem querer também, inclusive, abrir já o mercado, já a fazer essa abertura aqui, vir testar essa região aqui e subir, né? Já que as tarifas do Donald Trump tá aí e não custa nada. Bom, mas acredito que como o mercado não teve muito movimento, muita movimentação assim, deslocada, logo na sexta-feira, acredito que ele deva seguir mais ou menos uma tendência de razoabilidade, né? Agora vamos para o índice.
Bem, aqui é o diário do índice, né? Temos aqui essa região aqui de suporte, muito forte, o preço bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui nessa região e não desceu, não rompeu ela. Mas tem gente aqui, tem os grandes players aqui segurando essa região aqui, né? E por enquanto o mercado aqui, o índice está preso aqui nessa congestão aqui, né? Esse aqui é o gráfico diário, como pode ver. O diário é bom que ele mostra bastante, mais ou menos, análise do comportamento assim, do gráfico nos dias, né? Mais consistente, né? Dá para enxergar com maior clareza as regiões de grande suporte e grande resistência. Vamos para o gráfico de 1 hora. Aqui para o gráfico de 1 hora. Olha, dá uma olhada nessa. Vamos traçar aqui uma LTB aqui para fazer uma análise aqui das possibilidades do que o índice pode fazer amanhã, né? Lembrando que amanhã é segunda-feira, não vai ter um grande movimento, como quinta-feira também não houve um grande movimento exacerbado. O mercado até que estava muito indeciso, né? Vamos traçar aqui essa linha de tendência aqui, essa LTB aqui, linha de tendência de baixa. Vamos marcar aqui a mínima do dia de sexta-feira e vamos ver aqui o que o mercado ele pode nos dizer, né? Não acredito que ele vá muito longe, deve ficar preso por aqui mesmo. Que é isso que a gente fala, né? O mercado ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode romper a mínima, já meter já uma descida violenta aqui, ou ele pode romper a máxima e acima da linha de tendência de baixa e vir testar 50% do movimento aqui, desse movimento aqui. Vamos traçar aqui o movimento que ele pode fazer. Ele pode vir testar 50% nessa região aqui, subir até essa região aqui, 50%. Mais ou menos antes que bate justamente aqui numa resistência muito importante, né? Então, estamos aguardando a abertura, isso vai depender muito da abertura. Agora vamos analisar aqui que tipo de movimento que ele pode fazer amanhã, né? Temos aqui, ele pode abrir aqui, nessa região aqui, romper essa máxima aqui, depois vir testar e buscar, né, o movimento de 50%, ou recuar, vamos ver aqui, opa, não ficou, vamos ver aqui, depois vir testar suporte, né, e dar sequência de alta, né. Isso é mais ou menos uma característica que pode acontecer amanhã no índice, né. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Veja bem, aqui é uma região muito importante, aqui é uma região de resistência muito importante. Amanhã, não acredito que amanhã ele rompa aqui, se ele romper pode vir até testar alguma coisa, mas não acredito que ele vá longe, até porque é uma região muito importante, aqui muito forte mesmo, no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 1 hora, no diário. Perdão, pessoal, eu falei aqui resistência, que essa região de resistência é a região de suporte. Resistência é outra coisa, depois eu explico melhor. Agora vamos pro Bitcoin, dar uma olhada aqui no Bitcoin amanhã. Amanhã Bitcoin não está lá, não está nada católico, está complicado operar. Se eu fosse, o conselho é bom, ninguém dava, né? Vendia, né? Mas por enquanto não está dando para operar Bitcoin, não. Nem vendido, nem comprado. Porque ele já rompeu essa máxima. Aqui é o diário, né? Ele já rompeu a máxima. Essa máxima aqui já fez, meteu esse spin top aqui. Meteu esse spin top aqui, né? E o que é uma situação de indecisão. Significa indecisão do mercado. Esse spin top aqui significa indecisão do mercado e amanhã a gente não sabe o que vai acontecer.
Agora vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos, né? E, bom, é complicado mesmo, tá complicado. Em 60 minutos, temos essas regiões aqui, que é região de suporte, né? Já rompeu a máxima, essa máxima aqui. Acredito que ele deve recuar, mas não vai recuar, deve recuar essa semana. O preço deve vir testar aqui, essa região aqui. Eu acredito que ele possa até vir testar aqui essa região aqui de 64, 41, 83, né? Para depois vir testar mais ou menos essa região aqui, fazer um pullback desse movimento. Fazer um pullback desse movimento aqui. Mais ou menos nessa região aqui de suporte, esse suporte aqui. Mas tá muito ruim de operar isso aqui, por enquanto a tendência ainda é altista. Vamos agora ver o gráfico de 5 minutos. Dá uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos. A gente vê aqui que o mercado aqui, ele consolidou aqui nessa região, né? Não andou muito. Você vê que na quinta-feira ele deu essa forte alavancada aqui, e foi daqui até essa máxima, essa forte alavancada, foi um volume bem expressivo. E agora a tendência por enquanto, ainda é altista, né? Ele deve testar aqui essa região, testou essa região aqui, deve testar esse suporte aqui mais ou menos, e ficar preso aqui nessa região, então de 65, 66, 50, 39 e 63, 87, 30, isso aqui para segunda-feira, porque, para concluir, pessoal, mais uma vez eu quero informar que eu não promovo, não tenho interesse em promover curso de coisa alguma. Quem quiser acompanhar minhas análises aqui pode acompanhar de graça, não vou pedir nada. Também não tenho nenhum interesse em fazer mentoria, não tenho esse projeto. Eu penso o seguinte, se não dá para ganhar dinheiro com o mercado, então, meu amigo, ficar vendo aí YouTube eu não vou mesmo. Isso aqui é minha diversão, é minha praia, que eu puder, o conhecimento que eu tiver, eu vou transmitir aqui, vou passar. Aquela história do copo, para você botar mais água no copo cheio, você tem que derramar água velha e botar água nova. Se você não divide o conhecimento ele não vem. Você não consegue avançar, né? Você precisa colocar isso em prática, mostrar o conhecimento teórico para poder avançar na teoria também e melhorar sua qualidade técnica. Mais uma vez, ressaltando que o mercado financeiro não é para amador, né, para você vir fazer experiência, porque botar dinheiro, abrir conta na corretora, colocar dinheiro, que você vai perder dinheiro, aqui quem não tem conhecimento não arruma nada. Você tem que lutar muito durante anos para poder conseguir algum tipo de conhecimento que possa realmente te dar suporte para você, pelo menos, sair no 0 a 0 no final do mês, entendeu? Então é difícil, o mercado financeiro é muito difícil, porque são muitas variáveis, você tem que analisar muitas coisas e não dá para ficar brincando com dinheiro, né? Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Terminei aqui a análise para o dia de amanhã. Amanhã eu vou fazer a operação normal aqui no gráfico e devo postar mais ou menos a operação de amanhã, ganhando ou perdendo, eu vou postar aqui, vou analisar os erros também, que eu porventura venha a cometer. E estamos aí, tá? Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Vamos fazer uma família forte aí, trocar experiência, trocar conhecimento, que isso que é importante. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês.